Foto BSB, Festival de Fotojornalismo de Brasília. Este projeto foi realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal. O fotojornalismo além do retrato. Neste vídeo, o fotógrafo e jornalista Juan Esteves e o fotógrafo Edu Simões conversam sobre como o fotojornalismo atravessa um dos gêneros mais populares da fotografia, o retrato. Na tela, videoconferência com 3 homens brancos. Edu Simões é calvo, usa óculos e cavanhaque de pelos brancos. Além de blusa escura, Juan Esteves tem cabelo e uma farta barba brancos. Usa óculos de lentes azuis e camiseta cinza. Cláudio Versiani tem um cabelo castanho escuro, liso e curto. Usa óculos e brinco de argola na orelha esquerda. Veste camisa laranja. Olá a todos. O Festifoto BSB 2022 tem o prazer de estar aqui hoje com Juan Esteves e Edu Simões, 2 grandes jornalistas, fotojornalistas, retratistas, e é um grande prazer estar com os dois, porque eu tenho admiração profunda por esses 2 amigos, e é um prazer estar aqui com vocês. Vamos começar então. Edu, qual que é a sua relação com a fotografia? Por que você fotografa? O que a fotografia te traz? É um jeito de viver, né? Eu acho que já ficou tão incorporado na minha vida que já virou um jeito de viver, né? E é uma maneira, quer dizer, uma expressão. Quando eu comecei a fotografar, eu pensava assim, eu vou ser fotógrafo porque é um jeito de ter uma atuação política e uma atuação como artista. Depois a gente vai aprendendo que não é bem assim. Mas o desejo é esse, né? de conseguir. É um trabalho de arte e é um trabalho também com um posicionamento político, né? Um posicionamento político. Acho que essa que é a tônica que eu sigo desde sempre, né? Quando você fala política, é uma política maior, não é a política estritamente... Política maior, uma política maior, bem maior, né? Um posicionamento perante o mundo que a gente vive e, em especial, o Brasil, né? Que é onde eu vivo, onde eu atuo, onde eu posso interferir. É uma maneira de externar a minha opinião, quer dizer, a minha inquietação com o Brasil através da arte. Então, que entra um discurso que segue por canais diferentes do que o discurso político exatamente, né? Acho que ele é muito mais complexo, ele é muito cheio de camadas assim, de informações que a gente vai atingindo informação, emoção, envolvimento das pessoas, a gente vai atingir uma forma diferente de comunicação. Quer dizer, diferente das outras formas, né? Não é nada... Você está com quantos anos de fotografia, Edu? Tem que fazer as contas. Eu comecei com 19 anos, estou com 60, quase 67. Nossa, vão 48. Isso de fotografia profissional, né? Eu fotografo desde os 14. Tá certo. Juan, e você? Qual que é a sua... Por que você fotografa? O que a sua fotografia representa na sua vida? Enfim... Olha, eu fiz o caminho um pouco invertido do Edu, né? Então, aliás, o Edu sempre foi uma referência também, apesar de a gente ter uma idade perto ali, ele, como ele disse, ele começou bem mais cedo ali do que eu, né? Mas eu acabei entrando na fotografia através da arte mesmo. Tive uma família com muitos artistas e, num dado momento, também estava fazendo desenhos e tudo, mas não conseguia me expressar como devia, né, dessa maneira, né? Então, não achava nunca que os desenhos estavam bons, principalmente as figuras humanas. Então, acabou que a câmera fotográfica era o melhor meio de representá-las como eram mesmo, né? Tirando o fato de que eu fui criado numa família onde tinha toneladas de retratos pela casa. Meu avô
Meu bisavô, quando chegaram da Espanha, trouxeram um pintor junto, que era jovem, aí, que era comum nessa época, lá de Goiânia, na Galícia. E aí ele pintou a família inteira. Então, eu sempre cresci vendo aquela luz espanhola e que me influenciou muito no meu trabalho, na verdade, até hoje. E um dia troquei pela câmera mesmo. E aí não parei mais. Isso, como o Edu falou antes, fotografar é uma relação que a gente tem. E o retratista tem uma relação direta, né? Eu acho que o que me move a fazer retratos é conversar com as pessoas que eu gosto. Nem sempre você retrata pessoas que você gosta, né? Mas quando você faz isso, é um prazer imenso, né? Então, eu acho que eu aproveitei um momento no jornalismo, que foi quando eu entrei direto mesmo como profissional em 85, em que você deve lembrar disso, né? O Edu também o retrato se chamava Vai lá fazer um boneco, né? Vai fazer um boneco. Vai lá fazer um boneco. Então era um desprezo total, e eu achava aquilo ótimo. Ninguém queria, todo mundo queria ir para a rua, fazer futebol, fazer passeata, invasão de delegacia, um monte de coisa assim, para deixar que os retratinhos façam aqui. Então, e eu ocupei esse espaço, né? Então foi por aí. E o resto foi transformar, na verdade, um momento para o jornalismo que fosse mais autoral. Isso também eu acho que a gente pegou essa mudança, né, Edu, um pouco do fotógrafo ter tido essa possibilidade de mostrar um lado mais pessoal com as suas imagens, né? Foi uma transformação um pouco na imprensa, de um modo geral, que era muito estreito tudo. Então, eu acho que com tudo confluiu para me levar para esse canto mesmo. Para não passar batido, eu também quero dizer que vocês dois são referência desde sempre, e que, reafirmando minha admiração por vocês. E quando eu comecei também no jornalismo, no final dos anos 70, 78, era muito comum os repórteres falarem assim: "Ô, retratista", achando que estava menosprezando, né? Pô, para mim era um super elogio, até porque eu não sabia fazer bem retrato, nunca soube. Mas era um super elogio, cara, né? E, Juan, essa coisa, essa ligação com a Espanha, você voltou lá na Galícia, foi conhecer lá Olha, a terra dos antepassados? O que eu sei tem um museu na cidade de Goiânia, que é uma cidade minúscula, ali perto do Minho, colado no Minho, na verdade. Se espirrar, você vai cair em Portugal. E ali tem um museu com o nome do Antônio Hernandes, que era esse rapaz que veio, que eram amigos da minha família. Era comum isso no início do século, né? Todo mundo, meu sobrinho precisa... e meu avô veio aqui já empreendendo e tudo. Então, hoje tem um museu lá, museu pequeno, mas tem. E em Santos, onde eu nasci, também tem o Centro Espanhol, onde tem os retratos desse pessoal todo que veio para o Brasil, né, e fundou esse Centro Espanhol e Repatriação, que era um centro destinado a repatriar os espanhóis para a Espanha, né? Se quisessem voltar para a Espanha, eles viabilizavam a volta, tudo, um bando de empresários, uma coisa assim que até hoje existe lá em Santos. E eu acho também que essa influência ela ficou marcante mesmo, porque eu venho de uma família de arquitetos. Meu pai, meu avô, meu bisavô, todo mundo era arquiteto. E aí tive muito contato com livros, essas coisas, livros de arte, tudo. Então essa luz do século de ouro, né, espanhola, ela me tocou bastante até hoje, né? O Chiaro Escuro, Giuseppe Ribeira, até Velázquez um pouco, né? Não querendo me comparar nem nada, que fique claro. Tem alguns fotógrafos que fazem isso. Você foi lá? Você fotografou as pessoas de lá? Sim, sim. Eu estou até pensando num projeto, assim, mas já está agora são só fragmentos familiares, né? Uma boa parte. Eu minha família vem dos dois cantos, né? Dos dois cantos, não. Eu
tenho dos dois lados, materno e paterno. O materno é de Málaga e o paterno da Galícia. Então, mas não, nada ainda. Eu tenho um bocado de projeto aqui para fazer no Brasil ainda, que, como você sabe, está parado há alguns anos, né? Questão cultural que a gente está vivendo, patrocínios, uma série de coisas. Então, tá na fila, está na fila. E quando é que você descobriu os mestres da fotografia? Você tem um livro, né, que chama Mestres da Fotografia, não é isso? Eu tenho um livro que acabou de sair pela revista Photograph, pela editora Europa, que publica a revista Photograph, que é uma coletânea de artigos que eu escrevi, de perfis que eu escrevi, acho que deve ter uns 20 anos já que eu escrevo para eles. Eu comecei escrevendo na Ilustrada, depois passei por algumas revistas, e resolveram fazer uma coletânea. Esse primeiro volume tem 29 ou 30 fotógrafos internacionais que eu tive o prazer de retratar e fotografá-los, com exceção de alguns que já como Bresson, Lartigue, quem mais? Evenpen. Acho que esses 3 que eu não retratei. Então, é um número considerável. Agora mesmo eu recebi um e-mail. Nós já estamos fazendo o volume nacional, né? Com as entrevistas dos fotógrafos brasileiros também, que eu acho que até tem mais, gente. Na verdade, esse livro ainda faltou, ainda tinha outros fotógrafos que não entraram, né? Que não estão lá. É uma turma grande mesmo. Maravilha, Edu. Quando é que você começou a sua trajetória no jornalismo normal, né, de porta de delegacia, o futebol, o que fosse, fazendo tudo? Quando é que você descobre que ali você gostaria de fazer retratos? Como é que foi essa transição e esse trabalho autoral? Porque, junto com retratos, você tem trabalhos que não são exatamente retratos, mas é um trabalho profundamente autoral, é a sua visão sobre aquele assunto. Quando é que você descobriu isso e falou, não, o jornalismo do dia a dia não é para mim mais? Eu comecei num jornal de bairro e depois junto com um jornal de economia, que era o Shopping News. E aí, isso no final eu comecei em 76, quando chegou no 77, 78, começaram as greves no ABC, a greve em São Paulo, o movimento grevista. Eu acabei saindo do jornal e falei, a minha intenção como fotógrafo naquela época era bem espelhado na agência Magnum, nos fotógrafos da agência Magnum e em especial no Gilles Perret, que era bem fotografia de ação mesmo, né? Ele foi muito importante no maio de 68. E de repente eu vejo aquilo acontecendo na minha cidade e não conseguia. E o jornal raramente você era pautado para fazer esse tipo de foto. Eu comecei a ficar inquieto, era bem garotão assim. Acabei saindo do jornal e fui para a rua fotografar. E lá na rua encontrei com a Nair Benedito, Juca Martins e Ricardo Malta, que tinham acabado de fundar a agência F4. E aí eu começo Você não conhecia? Não os conhecia? Conheci na rua, fotografando. Aí eles me convidaram para que eu participasse do staff eu nunca não era a agência, não era. Depois ela virou uma cooperativa. Naquele momento era só os 4 sócios, mais o Delfim Martins. Um marco do fotojornalismo, né? Marco. Foi uma grande oportunidade, assim, né? Que aí junto com tem nesse momento a imprensa em geral não estava sabendo exatamente como lidar com esse tipo de coisa. No começo eles eram contra, achavam não tinham um posicionamento a favor desses movimentos. E aí, em algum momento, a imprensa em geral entende que esses movimentos eram uma coisa poderosa, importante. Eles acabam embarcando, né, dando espaço para o movimento operário. Tardiamente. Tardiamente. E aí, mas
acabam embarcando nessa história, noticiando de maneira real. Só que acho que a gente como a gente tinha um posicionamento, né, eu acho que a grande diferença, né, de uma agência como essa é que uma agência ela se posicionava claramente tomava partido claramente a favor do movimento operário do combate à ditadura que a gente vivia na época, né? E a gente tinha muita disponibilidade de estar 24 horas por dia no ABC e em contato com as lideranças, por dentro do processo. A gente funcionava como um instrumento de atuação mesmo. Isso abriu muito espaço na imprensa. Acho que foi uma grande revolução. Esse momento todo, a imprensa passou a, como você falou, né, a um jornalismo mais autoral. Eu acho, só dando uma parte, eu acho que coincidiu muito com a necessidade de se documentar de uma maneira mais autoral mesmo, e também numa mudança estratégica das publicações, né? Quer dizer, até então o freelancer não era como hoje, né? Era super maltratado. Aliás, nessa época era difícil até os jornais acreditarem as imagens, né? Até isso não faziam. Então, eu acho que esse movimento iniciado pela F4, depois Angular e outras que se seguiram nesse exemplo, né? Ele foi fundamental para que se estabelecesse essa questão mais devida para o fotógrafo, como os direitos que o fotógrafo tinha e tudo mais. Eu me lembro muito bem na sequência, né, que eu fui trabalhar um pouco, alguns anos depois, e ainda era assim. Eu me lembro que tinha um presidente do sindicato aqui de São Paulo que dizia, sindicato dos jornalistas, que dizia que o fotógrafo era a porta dos fundos do jornalismo, né? Porque a gente tinha era credenciado no Ministério do Trabalho através da contratação do jornal. Então o jornal mandava, a gente tinha o MTB, né, como jornalista. Então eles achavam que isso era a porta dos fundos. Eu me lembro era um naniquinho mala lá, diretor do sindicato, que falou isso. Eu acho que também tem um momento também que os fotógrafos, como no meu caso, como no seu caso, por exemplo, fotógrafos que vinham da classe média, que tinham, né, passam a ocupar esse espaço que sempre foi muito pouco valorizado, né? É um espaço muito pouco valorizado, mesmo que com uma quantidade enorme de gênios da fotografia que a gente tinha nessas redações, né? Sim, sim. Verdade, verdade. É uma pergunta para vocês dois que o Juan falou, que foi um marco. Essa história, vamos botar a F4 como um símbolo do que aconteceu na fotografia brasileira aí nessa época, esse movimento também elevou a qualidade do produto final, do olhar, da relação com o trabalho, do carinho quando você ia fazer uma foto. Quer dizer, você que viveu isso lá, Edu, como é que você sente isso? Ou você sentiu isso? Porque a F4 marcou a época exatamente por isso, né? Porque a qualidade do trabalho era impressionante. Acho que junto com, quer dizer, a F4 nasce junto com a imprensa alternativa também, né? E revistas como a Isto É, por exemplo, né? Que tinha não chega a ser uma imprensa alternativa, mas que tinha uma visão muito moderna e, sobretudo, muito moderna da fotografia, junto com o João Bittar e o Hélio Campos Mello. Acho que esse movimento todo, acho que foi todo um movimento que aconteceu no Brasil, simultâneo, que a fotografia ocupou um status diferente. Se você pegar uma revista da Veja nessa época, como vai evoluindo isso é muito interessante, porque realmente a fotografia vai ocupando um espaço significativo na forma de contar a história do momento ali, né? A história quente acontecendo ali, a fotografia passou a ser muito significativa.
já em meados dos anos 80, lá na Folha, fizeram um Datafolha, lá, não me lembro se já era o Datafolha, mas havia uma pesquisa clara ali de mercado que 70% do leitor da Folha, por exemplo, naquela época, entrava pela fotografia no jornal. Ele perguntava, o que já atrai, por que você leu o jornal? Eu li por causa da fotografia tal. Então, você vê que a importância que não era tão dada dentro do próprio jornal, né? Ou da revista. A gente não pode esquecer da experiência do Jornal do Brasil, né? Também. É uma experiência anterior, riquíssima, né? Talvez tão poderosa, mais poderosa dessa que a gente está falando, que teve um downgrade ali nesse momento, que depois vai recuperar, mas... Né? Você tem no Jornal do Brasil um projeto gráfico que foi feito por um super artista, né? Que era o Amílcar de Castro, né? Ele que revolucionou lá o visual, que os jornais depois seguiram isso também. Tudo isso funciona como um conjunto, né? Além do jornal ser muito bonito, ele dava muito espaço para a fotografia, né? Sim, as artes gráficas, né? Exatamente. O desenho privilegiava a fotografia na página, né? Começaram a dar páginas inteiras de jornal, era um negócio bacana. Né? E para nós, fotógrafos, quer dizer, tinha essa busca pelo autoral, né? Isso é muito claro. Assim, eu não sei se isso era muito comum nas redações antes disso, né? Eu vejo muito pouco fotojornalistas autorais. Aspecto também que pode não ter sido fundamental, mas que, no final das contas, influiu, que o movimento do sindical do ABC, que vai gerar o Lula, né? E uma mudança de comportamento, etc., atraiu a imprensa internacional. Então, você tinha fotógrafos, alguns fotógrafos muito bons de outras partes do mundo chegando para cobrir aquilo, né? Lembra, em 82, o Salgado chegou no ABC para fazer uma matéria para uma revista francesa. Essa é uma foto minha de proto-jornalista. Também, né? Essa é uma foto minha de proto-jornalista. Eu ainda não era jornalista e eu fui fazer um comício em Santos. Fomos lá no comício, para ver o comício, na verdade, e acabou saindo isso aí. Eu lembro que ajudamos até a puxar uma vaia para o Paulo Maluf nesse momento. É incrível como a fotografia é história, né? Essa acabou... Atenção, né? Essa acabou ficando histórica, Cláudio, porque essa foto foi feita na primeira eleição presidencial, né? Depois da ditadura. Então, nós chamava de fotógrafo carrapato, né? Que acompanhava o jornalista e o fotógrafo carrapato que acompanhava os candidatos para presidente. E eu fiquei acompanhando o Lula por alguns meses. E isso foi no Sindicato dos Jornalistas, para uma entrevista para a imprensa internacional que o Lula estava dando. E no dia seguinte eu levei essa foto para o Lula na casa dele em São Bernardo. A gente dava plantão diários, né, Edu? Lembra? E sim. Aí dei uma para ele, peguei uma, ele me autografou para eu guardar de lembrança da campanha. E o Couto, nosso colega Ricardo Couto, falou, não, a foto é sua, da Folha. Eu falei, não, é da Folha, né? Estou fazendo pela Folha. E aí ele, então manda reservar que a gente vai comprar essa foto para o segundo turno. A gente estava em vésperas da eleição do segundo turno, né? Do primeiro turno, perdão. E foi o que aconteceu, né? O Lula foi para o segundo turno com o Collor, e aí essa foto viajou o Brasil para tudo que é canto. Até está num livro que o PT publicou depois, que reuniu André Singer, Mino Carta, e alguns, o Lula e mais alguns lá discutindo o Couto. E a foto, nessa época, o Lula não ria muito. Então, ela era meio rara de ter o Lula sorrindo, ainda mais assim, um sorriso leve, né, e tudo. E aí ela juntou com a coisa do Sem Medo de Ser Feliz, virou um jingle em função da foto, né? Então, ela acabou estimulando ali, e foi um prazer imenso ver essa foto
em tudo que foi lugar no segundo turno, era camiseta, poste, outdoor e o diabo 4. Enfim, até quando eu retratei ele na campanha para 2006, levei para ele, ele morreu de rir, que é essa foto aqui, anos depois, né, em 2006. Já não está tão lindo. Que era 89? É 89, Essa aí, outubro de 2006. 89, outubro de 89, e essa foi a campanha para a reeleição dele em 2006, né? Aí é curioso, porque aí eu fui contratado pela Folha para fazer os candidatos, né? Ele, a Heloísa Helena, o Alckmin, se eu não me engano, e foi que ele saiu vencedor também, né? Aí já no Palácio do Planalto, isso aí, na biblioteca do Palácio do Planalto. Quanto tempo que ele te deu para fazer essa foto? Olha, na verdade, essa foto demorou 4 dias para ser feita, para falar a verdade. Ela levou 4 dias para ser feita. As pessoas acham que a gente vive num glamour, né? De estar fotografando as pessoas, eles não sabem que a gente espera uma semana ali, plantado para fazer. Ele estava voltando de Nova York, aí eu fui para Brasília com meu assistente, isso é feito com formato médio, né? O Edu sabe a complicação, e você também, que é para fotografar com negativo médio, e tinha que levar luz, flashes, e aí o jornal falou, olha, vai para Brasília porque ele vai chegar de Nova York e vai fazer a foto, né? Eu até duvidei, mas lá fui eu, meu assistente na época, o Nico, e ele não chegou no dia, só chegou no dia seguinte, e aí foram adiando, até que no 4º dia, finalmente, o Stuquinha nos levou, estava o irmão dele também, do Stucker, agora me foge o nome que era da Isto É na época, e o Julinho Bittencourt, que era do Valor Econômico. Então, cada um teve um tempo lá. Foram, acho que, 3 filmes, 30 chapas. Tem várias, né? Essa tem de corpo inteiro e tudo, foi feito na biblioteca, mas eu usei um fundo neutro disso aí. Legal. Essa também. Essa é quando você pega o retrato na marra, né? Passei o dia inteiro com o Fidel Castro, um porre, porque ele faz uns discursos de 3 horas ali, isso que todo mundo fala é verdade, ele não para de falar, fica 3 lá horas quando é pequeno o discurso. Quando é pequeno. Né? E isso foi, eu acho que no Memorial da América Latina, e aí, num dado momento, depois já de horas com ele, a gente entrou na biblioteca do Memorial, ia ter uma cerimônia, não sei das quantas, e formou-se aquele pitch de fotógrafos ali, e eu tinha algumas fotos já que eu já estava feliz, mas ainda não tinha o meu retrato para ele. Então, eu estava na primeira fila ali do pitch, quando eu perdi a minha paciência e gritei lá para ele, comandante! E aí ele olhou para mim e fez esse sinal para eu ficar quieto. Então, foi um momento em que eu cliquei. Então, né? Deu certo? Deu certo. Eu me lembrei daquela foto famosa do Yusuf Kash, que ele fez do Churchill. Não sei se vocês lembram, o Churchill está sentado no morro ali, e olhando, ele está com o corpo para lá, ele vira com a cabeça para trás, e foi justamente o que o Castro fez também. Ele deu um grito com o Churchill lá, e aí eu descansei, né? Aí eu descansei depois e só continuei no feijão com arroz lá. Tem várias dele. Aí é interessante falar porque é quando realmente o retrato ele funde com a vida, né? Assim, da gente, ou com o prazer, aquela coisa do interesse que você tem. Eu acho que muito disso vem dessa relação, né? Que você tem com os retratados. Então, uma das coisas, eu sempre me informei muito, né? Então, conhecia muito bem o Niemeyer, aquela coisa toda, e até comentei com ele do memorial, lembrando ele estava lá nesse dia do Fidel, né? As fotos têm 10 anos de diferença entre as duas, mas o Niemeyer estava lá junto. Foi uma inauguração que o Fidel foi fazer,
e reclamei com ele do calor que tem no memorial, porque não tem árvore nem nada. E aí ele dizia para mim: mas, Juan, não é para ter árvores. O bacana é o prédio. Não vejo um app para isso. Você terá que obter um. O que interessa é o prédio, não é as árvores. Então, mas foi um prazer, né? Eu conheci Brasília com meu pai, que era arquiteto. Ele foi para lá para ver umas obras do governo federal. Eu tinha 14 anos de idade, então fotografei muitos arquitetos brasileiros, até fora também no Brasil, mas o Niemeyer embora eu ainda seja um pouco crítico com o desenho dele, mas é uma figura e tanto. Essa foto você fez aonde? Foi feita em São Paulo, eu não me lembro mais, porque eu acho que foi até... Ela também é de formato médio, e acho que foi para o Caderno de Cultura da Gazeta Mercantil. Lá por meados dos anos 90, eu fui convidado pelo Daniel Pisa, que era o editor desse caderno novo, que chamava Fim de Semana, que pela primeira vez a Gazeta Mercantil estava usando fotografia, né? Não sei se vocês lembram, as pessoas só tinham o retratinho, era bico de pena, né? Uhum. Antigamente, que tipo a New Yorker, né? Só desenho, aquelas coisas. E aí, eu acho que foi alguma matéria, não me lembro qual foi o motivo, mas fizemos. Essa do Tom, essa foi para a Folha, já é 35, mas também, aí, eu não sei, o Du também pode dar uma parte nisso, né? A gente acaba, no final dos anos, no início dos anos 90, eu acho que o fotojornalismo ele deu uma guinada bastante forte ali, no sentido, ainda mais para o fotojornalismo diário, no sentido que as imagens ficaram um pouco mais produzidas, digamos assim, né? Uhum. Antigamente, você ia fazer o tal boneco junto com o repórter, então o fotógrafo ficava atrelado ao repórter e fotografava enquanto o sujeito falava para o repórter, né? Não sei se você lembra disso. Lembra, né? E então normalmente saía aquela foto sempre gesticulando, alguma coisa desse tipo, né? Que não era interessante. Então aqui você já passa a cuidar mais da luz. E eu tive o prazer imenso, assim, a sorte, eu acho, de ter um mentor como o David Dulzing, que era o nosso consultor na época lá, inclusive, em que as ideias e até a parte técnica mesmo mudou bastante, né? Até mesmo Ele era consultor na Folha? ele foi consultor na fotografia durante... Ele estava lá no jornal Notícias Populares, e aí aproveitamos ele, e ele ficou... A gente teve dois personagens bastante bons ali na Folha para fotografia, que foi o David Zing e, por incrível que pareça, o Fernando Gabeira também, né? Que o Gabeira estava querendo mudar ali, e ele queria fazer as próprias fotos das matérias que ele fazia. Então, ele estava trabalhando para a Folha, até foi quando morreu o Chico Mendes, naquela época toda, e quando o Chico Mendes foi assassinado, né? Não quando ele morreu. Então, ele ficava frequentemente na fotografia, trocando ideias, e a cabeça muito grande, né, do Gabeira. Então, a gente... Uma coisa que... E do David, com aquela experiência dele gigante, né, de ter trabalhado para a Look americana. Então, a gente fez coisas bastante interessantes. Juan, só um segundo. Para quem não conhece o David Dulzing, vamos dar uma situada na história dele. Como é que ele foi parar na Folha? Quem foi a brilhante ideia de levá-lo para consultor de fotografia na Folha? Olha, o David chega no Brasil, eu acho que é em 61, se eu não me engano, ele veio para correr uma regata. Na época era Rio-Buenos Aires, né? Então, ele já fotografava há muitos anos, ele tinha ido para a guerra, ele foi da rádio na guerra, uma série de coisas. E ele sempre foi ali uma figura voltada para a tecnologia, digamos assim. Ele contava a história
do Eisenstadt, por exemplo, quando estavam num baile na Casa Branca e o David já usava um fotômetro, um meter spot, né? Um spot meter. E diz que o Waze ficou alucinado quando viu aquele negócio na mão do David e queria pegar no meio do baile o fotômetro dele para experimentar e tudo. Então, e aí ele vem com essa bagagem, né, já de uma grande revista americana, que foi a Look, e como muitos estrangeiros, adora o Brasil, tem as suas afinidades. E aí ele trabalhou na Manchete, revolucionou muito. O Walter Firmo, quando lançou o livro agora no Instituto Moreira Salles, falou abertamente que a mudança dele é devida ao David também, né? Que introduziu o negativo do 35mm, porque até então a Manchete só usava negativo 6x6. Como é que chamava o dono o Bloch não permitia que os fotógrafos trabalhassem com 35, né, naquela época. Não tinha qualidade, né? Não tinha qualidade para a Manchete. Então, ele foi ficando e fazendo o meio, músico, uma série de coisas, e lá por 83, mais ou menos, ele resolveu ir trabalhar. Quem levou ele, na verdade, para fora foi a Martina Suzuki, que era a secretária de redação na época. E aí ele queria ter essa experiência, porque, para quem não conheceu o Notícias Populares, né, era um jornal que o pessoal dizia que se você espremesse ele saía sangue, né? Era um jornal policial, né? Então ele foi uma experiência que ele quis fazer lá mesmo. Eu lembro, não trabalhava lá ainda, mas eu o conheci antes de ir lá, quando ele já estava no NP, encontrei com ele na porta lá. E aí ele começou a frequentar o jornal. Ele também já tinha aquela coisa, ele era o padrinho da revista Macmania, né, da Apple, então, que falava sobre o Macintosh, aquela coisa toda, sempre foi ligado com isso tudo. E aí ele foi ficando até que formalizamos isso aí. Na época eu estava como editora assistente, se eu não me engano, e a gente propôs que ele viesse uma vez por semana e conversasse com a turma dos fotógrafos, né? Quem tivesse lá pegava essa reunião, que é difícil, né? Às vezes está todo mundo num determinado horário na redação, enfim. E foi ótimo, assim, porque a gente teve um apoio muito grande também do Otávio Frias Filho, né? Que deu carta branca para a fotografia escorregar na maionese como quisesse lá, e foi uma experiência muito boa, assim. E o Gabeira também é mais pela uma área mais filosófica e tudo. Então, por exemplo, enquanto a gente estava, eu lembro um livro que era, quando eu comecei a fotografar, que era, deve estar na enésima edição, que era do John Hedco, não sei se você lembra, chamava, como é que é, a fotografia... Era um manual de fotografia que era best-seller. Então, você tinha técnica, tudo lá, mas não tinha nada de filosofia da fotografia. Essa coisa do ensaio, uma revista que discute a fotografia como teoria, uma série de coisas, não tinha na época, né? Era só técnica, basicamente. E aí você pegava o Gabeira, sentava lá e ele abria um livro, Le Champ Visuel, em francês, de algum filósofo. E aí você vê que muda tudo, né? Muda tudo. Então, foi uma despirocada geral, mas para poder assentar tudo de novo. Foi uma boa experiência, assim. Boa. Maravilha. E essa foto, como é? Qual a história dela? Isso foi feito para a Ilustrada também. Eu acho que, assim, o que deu mais, como eu falei no início, né? O tal boneco não era todo mundo que queria fazer, nem todo mundo que também tinha muita afinidade com isso, né? Porque demandava outras coisas, né? Você tinha que estar mais atento ali na questão cultural, quem é a pessoa, quem não é, para poder se relacionar com a pessoa. Então, eu acabei trabalhando muito mais para o caderno de cultura. Eu também peguei uma fase que depois mudou, que era otimizar
o fotógrafo com o que ele gostava de fazer. Era uma coisa difícil de passionar, né? Porque se você pegasse dos 20 fotógrafos que tinha em São Paulo, mais 10 nas sucursais, e dissesse isso que você gosta de fazer, metade ia dizer: eu quero fazer futebol, eu quero fazer esporte, eu quero fazer coisas políticas, sei lá. E talvez um terço dissesse: não, eu quero fotografar um escritor. Isso aí é assim. Eu estava lá nesse pedacinho. Então, eu acabei ocupando isso, né? Ocupando. E também nós tivemos uma sorte, porque a house de publicidade do jornal fechou lá dentro e sobrou um estúdio, e que eu encampei para a fotografia, né? Do fotojornalismo. Então, para mim, eu talvez seja um dos poucos editores ali que trabalhou como editor dentro do jornal que fotografou também, porque era muita burocracia quando você tem que resolver as coisas do jornal junto, e éramos 3 editores, né, além de tudo, mas era muito burocrático tudo, muita reunião, muita coisa assim. Então eu conseguia trazer os personagens para dentro do estúdio, fotografar, descia, ia até o estúdio, depois subia para minha sala, nosso fotógrafo, e continuava trabalhando. Então acho que foi uma confluência que deu certo ali, né? E aí foi seguindo, depois que eu deixei o jornal, para outras revistas, e aí vieram os livros, né? As editoras internacionais, muitos dos escritores são publicados por exemplo, Lina Bobardi acabou de sair uma biografia dela na Itália, tem foto minha, teve na Espanha também, em várias publicações aí importantes, várias editoras importantes espalhadas aí pelo mundo, né? Essa, por exemplo, do Eric Hobsbawm, ela foi publicada em 7 países na capa do livro dele, que é uma autobiografia dele. Então isso era muito estimulante, né? E acabou. Eu até num dado momento fiquei meio preocupado, porque eu falei: vou deixar o jornal, será que eu vou continuar tendo essa possibilidade, né? E no final eu acabei tendo. Então eu conseguia marcar as fotos que eu queria fazer simplesmente para mim mesmo. Foi devido a uma boa relação que eu tinha com as assessorias e tudo. Então acabei prosseguindo, coisa que eu estou fazendo até hoje, né? Agora eu estou trabalhando numa reedição do livro Presença, que são retratos de 150 artistas plásticos brasileiros, né? Vamos ver se dá certo. Maravilha. Edu, Lá. você acabou não falando muito da história de você saiu do fotojornalismo e entrou ali na fotografia autoral, nos retratos. Então, Você tem um trabalho muito bacana, que são retratos de escritores, né? Foi o seu primeiro grande projeto, não? olha, assim, quando eu saio da F4, vou para trabalhar na revista Isto É, né? E aí começa a entrar tem essa parte de cultura que o Juan está falando, e a gente começa a fazer esses retratos, né, um pouco mais elaborados, né? E aí fico lá um tempo na Isto É, e depois eu acabo saindo da Isto É, e na época que eu participei da Isto É, Fazia bastante cultura na Isto É, né? bastante cultura, e quem dirigia Isto É era o Franceschi, que era ligado ao Fernando Moreira Salles, do Instituto Moreira Salles. O Antônio Franceschi era superintendente do Moreira Salles. O Moreira Salles, e ele era o editor da revista, da Isto É, na época que eu trabalhei lá. Então, o Franceschi sai da revista e vão fazer o Instituto Moreira Salles e lançam a revista, o Cadernos de Literatura Brasileira, né? Que foram 12 anos do Cadernos, que tinha sempre um retrato de um escritor e um ensaio fotográfico sobre a obra do escritor. Basicamente era essa estrutura. Então eu também fiz uma enorme série de fotografias de escritores, né? E ao mesmo tempo eu fui convidado para ser editor de fotografia da revista Goodyear, né?
e também tinha o Geraldo Mayrink. Marcou época, né? O Geraldo Mayrink. Uma relação de trabalho completa. Eu tenho a coleção toda aqui, porque eu era fã do Edu e morria de inveja desse emprego dele. Foram 12 anos. São lindos. O que eu mais gostava é porque ele tinha a geografia pessoal também, que era uma coisa invejável mesmo, porque você fazer um ensaio com era isso, né, Edu? Isso, a geografia pessoal do escritor, né? Do escritor, Eu estou cobrando esse livro do Edu faz tempo, viu, Cláudio? Estou cobrando dele faz tempo. Vou cobrar lá do Instituto Moreira Salles. Deixa o Instituto para lá, faz você sozinho. Mas aí eu fui me envolver com a revista Godia também, a gente vai se envolvendo muito com esse estado do retrato, né? Depois, mais para frente, eu fui trabalhar na revista Bravo, né? Que aí era e a revista República e a revista Bravo eram revistas basicamente de retratos, né? Tinha muito retrato. Então, fui construindo essa história com os retratos, né? Eu acho que e a gente acompanhando a evolução da arte do retrato fora do Brasil também, né? A gente é contemporânea a Annie Leibovitz, né? Mudava o salário, né? Muda o salário. E então, assim, eu acho que o retrato foi na imprensa foi evoluindo muito nesse período. Eu acho que esse período todo é um período muito de uma transformação muito grande na imprensa, e a gente introdução de flash, de estúdio, de iluminação, de coisa, de interpretação, principalmente. Eu acho que você tem uma relação de interpretação autoral, né? Você interfere diretamente na fotografia. A fotografia tem um posicionamento ali em relação à pessoa que você está fotografando. E com essa experiência, quer dizer, com toda essa minha experiência, que eu acho que, assim como o Juan, a gente fotografou metade das pessoas significativas, culturais e políticas da nossa época, né? Com toda essa experiência que eu adquiri nesses 40 anos de fotografia, usei para fazer esse trabalho que vocês estão vendo aí, que é desse livro aqui, né? 59. 59, né? Que é um trabalho que 59 é um número que eu cheguei, eu caiu nas minhas mãos na verdade eu encontrei com um grupo de rap, não estava na cidade, encontrei com um grupo de rap e começou, eles se reuniam na cidade, no centro da cidade, para fazer batalhas de rap e tal, e tinha uma manifestação. Eles fizeram uma manifestação contra o genocídio da juventude. Eu nunca não sabia o que era isso, e fui me informar, fui tentar saber o que era, fui lá encontrar com eles, e aí ele parte de um relatório que o governo federal continua fazendo, que chama o Mapa da Violência. Então, ali naquele ano específico, em 2014, o Mapa da Violência tratava diretamente com a juventude negra. Então, uma grande parte dos assassinatos no Brasil estavam nessa faixa que o IBGE chama de juventude, que vai dos 15 aos 29 anos. 15 aos 29? 15 aos 29. O IBGE define isso como jovem, né? Uhum. E aí a quantidade de assim, acho que eu não lembro os números, mas acho que 80% dos assassinatos estão nessa faixa, assim. E eu fui fazendo as contas, assim, né, de quantos desses jovens eram negros. 80% dos jovens assassinados. 59 significa o quê? Então, aí eu fui fazendo essa conta, né? Dos tantos mil assassinatos que tinham no Brasil, tantos por cento eram jovens. Acho que eu não lembro mais os números corretamente, mas mais de 60% eram jovens. E desses jovens, eles eram
quase 100% homens e acho que quase 80, mais de 80% negros, né? E aí eu fui pegando, então, jovens, tantos, daqueles 36 mil assassinatos, sei lá, e fui Estava fazendo a 59 conta. por dia, né? Não é isso? Eu fui fazendo a conta, 365 dias, cheguei a essa conta que 59 jovens negros são assassinados no Brasil todos os dias, né? Eu acho isso uma coisa, a gente fala, isso é quase até difícil de acreditar, mas isso hoje em dia é maior ainda, o número de jovens negros assassinados no Brasil. E eu achei que eu estava mesmo buscando algum projeto para fazer, pessoal, e eu falei, isso aqui é uma história, isso aqui é uma história importante que está acontecendo no Brasil. Eu acho que a gente tem que, como brasileiro, como fotógrafo, como artista, tratar desse tipo de assunto, né? O Brasil tem muitos assuntos, esse era um deles. Aí paralelamente a isso, eu acho que nós, fotógrafos de imprensa, de alguma maneira somos responsáveis um pouco por essa situação. Eu acho que todo dentro do racismo estrutural que existe no Brasil, ele é refletido dentro da imprensa brasileira, não só brasileira, mas onde você hoje em dia essa situação já é um pouco diferente, mas um pouco mais atrás assim a gente quer dizer, toda vez que a imprensa retrata ou retratava o jovem negro, ou ele estava na posição de morto, né, como o jornal que você falou, Notícias Populares, né, tinha cansado de publicar foto de cadáver, de gente de jovens assassinados, ou como bandidos, né? Então, o jovem negro quase em 100% das vezes ele era tratado dessa forma, né? Exceto algum estrela da música, ou estrela do esporte, ou estrela de alguma coisa. Então, a imprensa e nós, eu cheguei a fazer esse tipo de fotografia, foi criando, estigmatizando esse segmento da população, e quase que a gente durante muito tempo, acho que hoje em dia ainda existe muito isso, que você encontra um jovem negro, você sempre identifica ou com bandido, ou com violência, com medo, alguma coisa. Então, aí, exatamente, eu me propus a inverter esse processo, né? Fazer o processo inverso, que essa classe, que essa categoria, que esse segmento da população é submetido, né? Ou a uma total invisibilização, né? Eu acho que isso eles não aparecem em nenhum momento que não seja desta forma, né? Então a total invisibilização, ou tratados como bandidos ou como vítimas, né? O que é uma absoluta inverdade, né? São pessoas sensacionais, são pessoas cheias, como qualquer jovem, né? Cheio de esperança, cheio de vida, cheio de sonho, cheio de possibilidades, cheio de coisa. Então, foi a partir desse ponto de vista que eu vou fazer meu trabalho. E colocando a mesma técnica, o mesmo respeito, o mesmo envolvimento, o mesmo cuidado com que eu fotografei o Chico Buarque de Holanda, Jorge Amado, João Cabral de Melo Neto, né? Todas essas pessoas, eles estão no mesmo, né? Só falar só uma coisinha, o que impressiona muito nessas fotos desse livro é a dignidade do retratado. Sem dúvida. Né? Assim, é o retrato da dignidade. Coisa que a gente está pouco acostumado a ver, realmente. Né? E, Cláudio, quando o Edu fez o livro foi lançado, acho que em 2021, né, Edu? No início de 2021, e fizeram uma live de lançamento com um dos retratados, né, o que organizou. Dois retratados, o Bruno Capão
Isso. E curiosamente, já, né, acho que eram dois, né, personagens do livro já tinham sido assassinados, por incrível que pareça. E a emoção foi uma coisa inesquecível, né? Porque o discurso do cara lá do Capão, eu não me lembro o nome dele, Bruno. com Bruno, Bruno, é isso? Bruno Capão. Isso, Bruno Capão, o discurso não, a fala dele de deixar de ser invisível foi emocionante. Aquela live foi fabulosa mesmo, e é tudo isso que ele está falando mesmo, que passa essa dignidade toda. Eu acho que tem uma coisa que é muito peculiar do retrato, é que cada retrato desse, qualquer retrato, acho que, ou há uma parte dos retratos, acho que isso acontece com todo o trabalho do Juan também, é uma história construída entre você, junto com o retratado, né? Sim, sim. Essa história vai sendo construída, o retrato acontece dentro dessa relação entre o que você estabelece com a pessoa que você está retratando, né? Então a gente eu acho que a dignidade vem daí, do respeito mútuo, né? Do que se vê nas fotografias, ou nas 59 fotografias, é um respeito mútuo, né, entre fotógrafo e fotografado, e a beleza da dignidade mesmo dos caras ali se abrindo para você. Eu acho que você conseguiu uma coisa sensacional. E o livro também tem uma característica, aí já é gráfica, que eu achei muito bacana. Eu escrevi sobre o livro para o meu blog, e cada página, cada um tem uma página com cada um dos personagens, uma capa. Uma capa. Então, tem 59 capas diferentes. Eu acho que são 17 livros por capa, né? Alguma coisa assim. Então, tem que fazer as contas, foram 1000 livros que a gente fez. Acho que dá uns 13, 14. Quer dizer, valorizando todo mundo. Essa ideia de você partir do propósito da visibilidade, né? Todo o retratado está ali como se apresentando, né? Se apresentando para mim e para os leitores, né? Apesar das fotos não refletirem diretamente na sua, né? Nós estamos falando de violência, nós estamos falando de assassinato, nós estamos falando né? Então, eu me senti na obrigação de que eles todos soubessem do que se estava falando, né? Então, essa conversa eu tive com todos eles, né? E a própria aproximação já partia disso, né? Eu fotografei favelas no Brasil inteiro, são lugares realmente muitas vezes muito difíceis mesmo, muito violentos mesmo, né? Muitos lugares muito violentos. Tive que negociar com um traficante, tive que negociar com gente armada para fazer essas fotos. Desculpa. Então, eles sabiam, né, do assunto que eu estava tratando, né? Então, porque também a maneira de você entrar nesses lugares, você tem que ter alguém que te conduza, né? Um fixer, alguém que te introduza, que te leve, que te ajude a não errar os caminhos e conversar com as pessoas certas para que você não seja mal interpretado. Eu não tive nenhum problema, zero problema de fotografar, mas tinha todo um protocolo de como se comportar, de como participar. E então, mas as pessoas já esses fixers, essas pessoas que me levavam já eram envolvidos com movimentos de direitos humanos, de coisas. Então, essas pessoas, todos esses fotografados, de alguma maneira, são também ativistas, são também, não todos, mas muitos deles, ou estão envolvidos com grupo de rap, ou com grupo de esse menino aí do grupo de passinho, né? Grupo de passinho da favela. Edu, aí,
Oi. Perdão, pode falar. Fala. Não, diga. Não, e a gente esses lugares, onde fazer a foto, que fundo, era discutido, a gente junto ia descobrindo, eu ia descobrindo, entrevistando, e eles mostrando a casa, o quarto, onde vive, onde mora, onde frequenta, e aí a gente foi construindo o cenário. A curiosidade que chama a atenção é que, literalmente, os fotografados estão de peito aberto, né? Literalmente. Aí tem uma direção também, né? A fotografia, essas pessoas são dirigidas de alguma maneira, né? Porque todo mundo, na hora de fazer a foto, já faz, né? Tem sempre um cacuete fotográfico, né? Então você vai desconstruindo esse cacuete fotográfico das pessoas, né? O que eles imaginam, o que é uma representação deles mesmos, como, né? A primeira coisa que vem é a coisa do Instagram, do celular, da selfie, e aí você vai construindo essa imagem. Eles vão se perdendo esse cacuete e vão se apresentando talvez para eles mesmos, né? E aí tem esse, quer dizer, não cabe as pessoas sorrindo nesse assunto, não cabia as pessoas sorrindo, né? Ou um olhar que não fosse objetivo, fixo, né? Nós estamos falando de coisas significativas, importantes, sérias, e acho que a fotografia tinha que refletir isso, né? E sobretudo né? um pouco como se eles despissem dessa casca midiática toda e começassem a apresentar realmente um pouco deles mesmos, Você chegou a entregar algum livro pessoalmente? Todos eles receberam, né? Não, mas, pois é, mas ou você quase chegou a ver todos. a reação? Você chegou a ver a reação de alguém recebendo o livro? Não, eu não entreguei nenhum pessoalmente. Mas você tem esse relato, não? Eu tenho contato não são com todos, com alguns, às vezes bastante frequentes, assim, de falar no celular, de se encontrar com o próprio Bruno, o Capão. E mudou um pouco a relação deles com a fotografia depois de ver esses retratos, não? Você tem essa... Não consigo te dizer. Eu tive, assim, com o Glauco, por exemplo, quando eu fiz uma exposição, eu participei de um SP Art Foto, onde a gente expôs os 59 numa parede, isso ficou bem bonito, assim, 59 retratos. E muitos foram lá ver, né? Eles ficaram muito felizes, foi muito bacana, assim, para eles uma experiência muito, muito marcante também, né? Mas o universo ali é muito, muito, muito diversificado, né? Muito diversificado. Assim. Tem alguns que você consegue retomar o contato, muitos não. É muito impressionante, cara. Muito impressionante, muito bonito. Parabéns. Legal. Juan! Fala, Edu. Fala. Não, diga lá. Juan. Não, fala você, pode falar. Não, eu ia falar do Neil, daquela foto que estava lá, que era um rapper bem interessante lá no Rio de Janeiro, lá debaixo desse viaduto é onde eles faziam as batalhas de rap, os encontros. Então, eu acho que essas fotos também, se a gente prestar atenção, elas vão... O fundo vai contando um pouco como é a roupa que eles usam, como é que é a juventude que mora nas bordas das cidades e que a gente que não é muito difícil penetra no mesmo universo cultural que a gente frequenta, né? E eles têm um universo cultural muito rico, muito vibrante, muito envolvente que não se conversa exatamente. Isso é um ponto que é bem importantíssimo aí, eu acho, porque
Eu estava vendo agora, escrevendo sobre o livro do Vincent Rosenblatt, um francês que mora no Rio, que fez um livro maravilhoso também sobre chama Rio Baile Funk, né? E conversando com ele, né, ele me explicando como ele tinha feito o livro, como é que ele começou a fazer, o envolvimento dele, e ele foi falando uma série de coisas que eu nunca tinha percebido ali. Eu não sou funkeiro nem nada. A minha visão do funk era completamente obliterada por outras mensagens, né? E aí eu acho que esse é o papel da fotografia, né? Você mostrar esse pessoal que está aí e ela faz efeito, né? Eu vi agora também, não só com o seu livro, mas do Vincent também, como a gente está, embora ainda seja ligado dentro por ser jornalista, né? Em alguns meandros, como a gente já está distante. Você imagina o resto do público, né? A distância que está dessa sociedade que é apartada, né? É uma coisa, assim, é um fenômeno esquisitíssimo, porque a sociedade que é apartada é 70% da sociedade brasileira, né? Exato. Então, assim, é uma loucura que a gente pense que o negro é minoria, né? As minorias, não, é a maioria. Eles são a maioria. É uma cultura muito, muito vibrante, muito importante, que o racismo estrutural brasileiro é tão eficiente que faz que com agora, aos pouquinhos, vai saindo, né? Você vê eu acho grandes que escritores negros, artistas plásticos negros em evidência, coisa que nunca acontecia, né? eu acho que a gente vive uma transformação muito positiva e muito importante. Não Eu acho que só a fotografia ela tem uma participação fundamental nisso, né? Voltando um pouco, quer dizer, eu acho que uma fotografia, para mim, quanto mais camadas de leitura ela vai conseguindo colocar numa única imagem, para mim, essa fotografia vai ficando mais interessante, mais significativa. E eu tentei fazer com que, nesse projeto, o fundo fosse também, criasse contasse uma história também, né? Dos fundos que eu usei, contasse uma história desse universo, né? Como é que são as casas, como é que é a roupa que eles usam, como é que é a rua, a decoração, o envolvimento todo nesse processo. Então tem foto que tem um rapaz que é feito ele está de frente com a barricada do tráfico, né? A barricada do tráfico que eles usam para se proteger da polícia. Tem todo se vai prestando atenção, tem toda uma história que está literalmente por trás, né? Isso aqui exatamente essa é a barricada que é para a polícia não poder chegar, né? Para eles poderem ou eles saberem quando a polícia está chegando. Então, esse menino mora numa dessas casas que está um pouquinho para trás da barricada. Quer dizer, esse é o universo que ele vive, né? E o traficante estudou na escola com ele, né? Então, esse universo difícil e que a gente eu não conheço isso. Só conheço porque eu fui lá dentro. A gente nem imagina o que é isso. Né? A violência é muito marcante, né? Muito marcante, né? E presente, né? Então, a quantidade de... Exatamente. Essa revolução que vocês falaram aí, na parte da imagem, vocês acham que o celular tem a ver com isso? Essa coisa de dar voz para as pessoas se fotografarem, se mostrarem? Como é que vocês veem essa questão do celular mesmo, da imagem pelo celular? Olha, eu vejo como uma super mídia já estabelecida, né? Ontem, eu acho, eu estava vendo o novo lançamento, eu não consigo acompanhar mais isso, nem as câmeras, né, Cláudio? Né? Essa obsolescência programada que a indústria, né, da fotografia, do celular, tudo provoca aí, né, intencionalmente. E estava vendo o
que é o iPhone 14, uma coisa assim, que tem 40 megapixels com 3 objetivas dentro, um negócio. Então, não vai ter mais volta nisso, né? Não vai voltar mais. E cada vez mais ele tendo recursos aí para a gente. Eu tenho já 2 livros publicados feitos a partir de arquivos de celular, né? De aplicativos e tudo. Eu acho que é uma coisa que não tem volta, ele está na sua mão, é uma coisa que não sai do bolso. Então, aliás, para tudo, né? É uma tristeza. Isso, você entra em pânico, porque a sua conta bancária está dentro dele. Tudo que você precisa para viver está dentro dele. Se perder, você fica sem saber o que vai fazer na vida. Enfim. Mas, no início, eu lembro que até fizeram uma matéria que... porque entrando, se usa, tem qualidade, não tem qualidade. Eu acho que é como qualquer outra coisa. Eu já passei por formato pequeno, médio, grande, e cada mídia tem a sua utilidade. Eu acho que o que não está acontecendo é que as pessoas não estão entendendo direito o melhor que cada mídia proporciona para se fazer um trabalho X ou Y, entendeu? É óbvio que você não pode bancar o Andreas Gursky com um celular, não vai ter jeito de fazer isso. Mas eu acho que uma coisa muito interessante nessa mudança aí de relação com a imagem é que, pela primeira vez, as pessoas têm a possibilidade de mostrar o que elas estão vendo, né? E se mostrarem, né? E se mostrarem, porque antigamente dependia de um fotógrafo, né? Eu acho hoje que não, hoje você é dono da sua imagem. Né? Eu acho que são duas grandes... voz, hoje estão lá botando o vídeo do funk que ela cantou, que ela escreveu, que ela compôs, sei lá, do que quiser, porque as redes estão aí para isso. Né? Então, essa mudança da exclusividade do fazer imagem, que era de quem tinha equipamento, acabou, né? Acabou. Mas há uns anos atrás, há uns 3 anos, eu acho, eu fiz... Não, antes, talvez 2018 ou 2017, fiz uma matéria com o Balázs Gardi, que é um fotógrafo húngaro. Ele trabalha para Red Bull e ele fez um projeto chamado Base Track Org, ele ficou 6 meses junto com outros 2 fotógrafos num deployment americano no Afeganistão. E ele só fotografou com o iPhone 4 na época, eu lembro. E por que ele usou isso? Para já fotografar e já fazer a própria inserção da imagem dentro das redes, né? Então, a facilidade com que ele podia fazer aquilo, tudo mais, e ficou 6 meses com o batalhão de marinheiros americanos que estavam lá no Afeganistão, fotografando e publicando diariamente. E ele era um jornalista normal até então. E aí perguntei para ele, mas você trabalha para alguma? Eu falei, não tenho mais, eu veiculo as minhas imagens como eu quero. Então, a gente está vivendo esse momento. Se você souber usar, né, você não precisa estar atrelado a um órgão de imprensa mais. Se você é o próprio órgão de imprensa. Né? Agora, você tem que mostrar conteúdo, né? Esse é que é o problema. Né? Eu acho que isso, assim, a gente ainda não conseguiu entender direito o que é exatamente o que significa isso que você falou, Cláudio, que é o fim dessa intermediação, né? Não é só o fotógrafo que intermedia, mas a mídia também não intermedia mais o mundo, né? Então você tem o próprio agente do fato, é o divulgador do fato. Se a gente pegar as fotos de Abu Ghraib, né, da tortura feita em Abu Ghraib, onde os próprios torturadores criaram a sua própria mídia. Né? Ou tem uma foto interessante da morte do Gaddafi, né? Onde os assassinos estão todos fazendo selfie da sua própria foto, né? Então isso mudou muito, né? Essa barreira toda foi completamente destroçada e a gente vai cair no que o Juan Fontcuberta chama de
pós-fotografia, né? Exatamente. Ou ele fala isso como provocação, mas isso é muito, né? Ele fala claramente que a fotografia, ele fala, a pintura, quando a fotografia apareceu, ela transformou a pintura. Quando a fotografia, a pós-fotografia aparece, ela não transforma a fotografia, ela substitui a fotografia. Ele disse que não existe mais fotografia. Então, a gente está ainda para entender um pouco. Não, eu acho que a gente está correndo atrás para tentar realmente, como você falou, entender. A Zuleika isso muda. O que faz a gente voltar a Marshall McLuhan, né? Que o meio é a mensagem, né? Você vê como tudo redondo. Não, mas a Zuleika me contou que viu lá na França, em Arles, um projeto do Fonte Coberta que são imagens geradas a partir de inteligência artificial. É um projeto enorme, sozinho, né? Mas as imagens não são reais, né? Quer dizer, é a tal da tem um site de retratos, são retratos absolutamente banais e comuns, onde as pessoas simplesmente não existem, né? Mas isso é bem fonte coberta mesmo, né? Desde que ele fez o Sputnik, que era o astronauta que também não existia, é maravilhoso. Então, essa questão também é interessante, porque você pega um pensador como fonte coberta, que ele é extremamente contemporâneo, ele vai acompanhando essa coisa. E a fotografia, até então, ela está muito atrelada a pensadores que estão lá atrás. Não que eles não sejam importantes, né? Mas após essa revolução toda, por exemplo, até, a grosso modo, o uso do celular, a facilidade e esse range gigante que ele tem com a mídia, como é que você pode colocar um filósofo, sei lá, até mesmo como Benjamin, tão distante dessa ruptura, né? E hoje as pessoas estão lendo pouco esses filósofos, como Pierre Levy e outros, que falam dessa mesma coisa, né? Do que está acontecendo agora, essa pós-fotografia que o Fonte Coberta esclarece muito bem. O mundo começa a grande ruptura é exatamente o lançamento do iPhone em 2007, que é um smartphone que tem o foco dele, tem trocadilho na fotografia, né? E aí, essas revoluções todas que a gente está vivendo, só para ilustrar, o anúncio do último celular do Google, que é Pixel 6, o anúncio vende como grande atrativo do celular é que você pode fazer uma foto e o que você quiser eliminar, você elimina instantaneamente, cara, instantaneamente. Você passa o dedo e o que você quiser eliminar, acabou. Principalmente gente que está atrapalhando ali a foto da pessoa na praia, não sei o quê, você passa o dedo, pum. Então, o grande atrativo do celular, desse Pixel 6, é que você altera a realidade. Ele não está ali para fotografar mais a realidade. Ele vai fotografar o que você quer, como você quiser alterar essa realidade. Né? É um negócio mais complicado. Do que isso, impossível, né? Quer dizer, um negócio louco, cara, completamente louco. Mas se você tem uma inserção no fotojornalismo, aí complica tudo, né? Porque você a questão do que é verdadeiro e o que não é verdadeiro é complexa, né? Eu acho super complexa. Na apresentação de ontem lá, eu falo bastante disso e começa com o Roger Fenton botando as esferas a bolinha do 1855. Exatamente. Então, com Dom Pedro II no fronte de batalha da Guerra do Paraguai, onde ele nunca esteve, né? Que saiu na Gazeta do Rio de Janeiro. Mas acho que tem uma coisa mais profunda do que tudo isso, que é a velha, né? O jeito que você fala assim, olha, você pega a fotografia dos seus antepassados e fala, olha a minha avó, né? Olha a minha avó aqui. Quer dizer, sua avó não está lá, né? Você confundiu diretamente a imagem da sua avó com a sua avó, né? Essa relação que a gente tem com a fotografia, que nasceu, isso cresceu, viveu, a partir de um momento as pessoas não têm mais isso, né? Então, as pessoas enxergam a fotografia, principalmente as pessoas que não passaram por isso, que já estão nascendo nesse universo, elas têm outro
outra relação com a imagem completamente diferente. Completamente diferente. Então, a gente corre o risco, a gente como fotógrafo velho, né, corremos o risco de não estar sabendo se comunicar com quem a gente está, com quem está vendo o nosso trabalho. Né? Eu acho que tem. Mas ao mesmo tempo, cara, você tem uns movimentos muito interessantes no mundo. Eu ia até perguntar isso para vocês mesmos. Eu desconfio, ou é só um achismo, que o que aconteceu, o que vai acontecer com a fotografia analógica é mais ou menos o que aconteceu com o vinil. O vinil está vendendo muito. O vinil está vendendo muito. Esse ano passou pela primeira vez a indústria fonográfica produziu mais disco em vinil do que em CD. CD acabou. Entendeu? E aí essa coisa digital está complicando, porque você tem que ter HDs agora com espaço ilimitado, porque você faz uma foto de celular 40 megapixels. Você pega a câmera que tem um arquivo absurdo, né? Então, e outra coisa é que HD dá pau, CD desaparece, DVD desaparece, enquanto o negativo você joga na gaveta ali, ele fica lá. Ele pode até dar um mofo, mas ele vai ficar lá. Ele vai ficar lá. Mas ele aí, se der mofo, ele vira arte. No computador, pum, desapareceu tudo. Então, acho que esse movimento da fotografia analógica é forte, é muito forte. Cara. Filme hoje tem vendido muito. Você tem nos Estados Unidos pequenas empresas produzindo filmes específicos, com mais contraste, com menos contraste, parecido com 3x, não sei o quê. Pô, então, um movimento absurdo, cara. Mas ainda é caro, está encarecendo também, vai virar uma coisa muito difícil de ter. A minha filha usa uma câmera analógica também, e ela estava me falando agora os preços dos filmes que ela comprou, é um absurdo. Absurdo, não. Quem vai fazer isso? Não, ainda tem outra coisa complicada, que você tem que revelar e os químicos são tóxicos, né? Isso é um nó, porque os químicos são todos tóxicos, né? E não combina mais com esse mundo que a gente está vivendo. Eu acho que dessa história toda, Cláudio, a gente, para nós fotógrafos de qualquer geração, de qualquer mídia que a gente use, digital, analógico, etc., que a gente uma fotografia não pode mais não discutir essas coisas. Uma fotografia, essa discussão tem que estar inserida em qualquer fotografia que você fizer hoje, de alguma forma, né? Ou diretamente, como faz o Fonte Coberta, né? Ele discute isso, esse é o projeto dele, ou assim, você tem que levar em conta essas coisas, né? Você está fotografando, né? Eu acho que uma fotografia tem que eu vejo nas suas camadas. A gente tem uma necessidade, eu acho, pelo menos eu, de incorporar isso. Não tem que, então, cada trabalho desse que você utiliza uma mídia separada, diferente da tradicional, é um trabalho à parte também. Então, vai da pessoa querer criar ou não, eu acho, também tem isso. A indústria, ela força, logicamente, né? Você tem aquele livro da Lívia Aquino, que é ótimo, né? Da Kodak, aquele do Picture Ahead, né? Que é a tese de doutorado dela, que a Kodak punha uma plaquinha nas estradas avisando, olha, tem foto aí na frente. Né? Então, hoje, quem faz esse papel são as grandes marcas de telefone. Compre esse aqui que você vai fazer, não vai ter mais uma ruga no seu rosto. Compra, você vai ficar linda, maravilhosa. E assim vai indo. Os eventos têm as paredes para selfie, né? Exatamente, todos eles. Todos eles têm. Né? Tem um cantinho do selfie. Mas eu vou voltar a repetir o que eu falei. A gente tem essa discussão tem que estar inserida dentro das nossas fotos, de alguma forma. Ou existem muitas formas disso acontecer. Mas não dá mais para a gente ser ingênuo, né? Ou saudosista, ou etc. Acho que e não é fácil fazer isso, né? Acho que fica esse desafio para todo mundo, né? É isso. Mais alguma coisa, Juan? Não.
Oi, se alguém quiser perguntar alguma coisa, fique à vontade. Não sei como é que funciona aqui o negócio. Edu, então estamos bem. Acho que foi super legal. Sou mais fã ainda de vocês. Muitíssimo obrigado pela presença, por esse bate-papo super bacana, cara. E só tenho a agradecer em nome do festival e em meu nome também. Para vocês, vocês são igualmente, Cláudio. Eu que agradeço, Cláudio. Obrigado pelo convite aqui, falar com o Edu, que é sempre um prazer. Pela primeira vez a gente não está conversando sentadinho, tomando uma cerveja, né? Estamos meio longe aqui, mas valeu. Muito bom, muito obrigado.